Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 2 de agosto, nós vamos meditar de Isaías do capítulo 4 ao capítulo 6, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 4, ele nos traz uma realidade muito triste, um pós-guerra. O início do capítulo 4, o versículo 1, o profeta ele vai trazer, o momento aqui vivido pelos hebreus quando eles caíram, os jovens, que foram para a guerra, os homens que foram para a guerra caíram, mortos diante do exército da Síria. E um pós-guerra, nós vamos ver a devastação que isso causa em uma nação, Muitos homens são mortos e esta realidade é trazida no início do capítulo 4. Olha só, naquele dia restarão tão poucos homens que 7 mulheres brigarão por um só e dirão: deixe que todas nós nos casemos com você. Providenciaremos nossa comida, nossas roupas, nós só queremos o seu sobrenome, para que não zombem de nós. Que realidade triste, Uma evidência muito clara aqui, do conforto e da proteção que é trazido através do casamento. Então, essas mulheres, elas estavam desprotegidas, Elas estavam ali, querendo casar, querendo constituir uma família, querendo ter um sobrenome, porque isso trazia honra à mulher naquela época. E nós vamos ver que há uma evidência aqui da poligamia, algo que não nasceu no coração de Deus para a humanidade. E diante desse opróbrio, desse pós-guerra, nós temos uma esperança de restauração que o profeta vai trazer logo abaixo, a partir do versículo 2. Veja só, naquele dia, porém, o renovo do Senhor será belo e glorioso. O fruto da terra será o orgulho e o esplendor de todos os que sobreviveram em Israel. Todos que restaram em Sião serão um povo santo. Por quê? O povo vai olhar e ver que todas as adversidades, ela tem uma causa, o distanciamento do homem de Deus. E ele se arrepende e se volta ao Senhor. Busca, novamente a essência daquilo que eles tinham ensinado, que deveriam ter vivido. Deus, ele sempre foi muito claro, e nós vivenciamos isso aqui no Priorizando a Palavra de Deus, quando lemos o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Lá Deus era claro: olha, você me obedeça, e tenha na tábua do seu coração as minhas leis, pratique as minhas leis, não esteja em julgo desigual, não adore a outros deuses. Então nós tínhamos essa repetição muito frequente no Pentateuco, e o povo aqui precisa, fazer o caminho de volta da obediência e da rendição ao Senhor. E quando eles fazem isso, eles têm a restauração de Sião e um povo santo. Olha só, aqueles que permaneceram em Jerusalém, que estiveram registrados entre os vivos, o Senhor lavará a imundícia da bela Sião, removerá de Jerusalém as manchas de sangue, com o quente sopro de julgamento abrasador. Então o Senhor proverá sombra para o Monte Sião, e todos se reunirão ali. Durante o dia, proverá uma camada de nuvem, e à noite, fumaça e fogo ardente, que cobrirá a terra gloriosa. Será o abrigo contra o calor do dia e o esconderijo contra a tempestade e as chuvas. E aí, nós vamos ver um cântico sobre o vinhedo do Senhor, que está no capítulo 5. Agora cantarei ao meu amado uma canção sobre o seu vinhedo. Meu amado tinha um vinhedo numa colina muito fértil.
Ele arou a terra, tirou as pedras, plantou as melhores videiras. No meio do vinhedo, construiu uma torre de vigia e junto às rochas fez um tanque de prensar. Então esperou sua colheita de uvas doce, mas o vinhedo produziu uvas amargas. Olha que triste, não é? Agora, habitantes de Jerusalém e Judá, julguem entre mim e meu vinhedo. O que mais poderia ter feito por meu vinhedo, que já não fiz? Porque quando esperava uvas doces, eles produziram uvas amargas. Agora lhes digo, o que farei com o meu vinhedo? Removerei suas cercas e deixarei que seja destruído. Derrubarei os seus muros e deixarei que sejam pisoteados. Farei dele um lugar desolado, onde as videiras não são podadas e a terra não é carpinada. Um lugar cheio de espinhos e mato, né? Ou seja, um lugar abandonado, né? Deixado à sua própria sorte. Aqui, quando o profeta traz esse cântico sobre o vinhedo do Senhor, ele faz uma alegoria trazendo isso, a realidade de Israel. Israel era o vinhedo e Deus o cuidava, o cercava de tudo o que eles precisavam, não é? Aqui você vê, né? Ele arou, ele tirou a pedra, ele plantou as melhores vinhas. E em contrapartida, o que ele recebeu em troca? Uvas amargas, né? Uvas impróprias para consumo. Ao invés, a expectativa desse agricultor era receber uvas doces e recebeu uvas amargas. Então Deus está trazendo essa como se fosse uma parábola aqui para mostrar qual era a realidade de Israel, as expectativas que ele tinha e aquilo que ele estava recebendo de Israel. Darei ordem às nuvens para que não derrame chuva sobre ele. A nação de Israel é o vinhedo do Senhor dos Exércitos. O povo de Judá é o seu jardim agradável. Ele esperava colher justiça, mas encontrou opressão. Esperava colher retidão, mas ouviu gritos de angústia. E aí a culpa e o julgamento de Judá. Que aflição espera vocês? Que compram casas e mais casas, campos e mais campos, até não haver lugar para outros, e vocês se tornarem os únicos donos da terra. Mas eu ouvi o Senhor dos Exércitos fazer um juramento solene. Muitas casas ficarão desertas, até belas mansões ficarão vazias. Um vinhedo de 10 eiras não produzirá 20 litros de vinho. 10 cestos grandes de semente só produzirá 1 cesto de cereal. Olha que maldição, né? Você aqui pode imaginar, por exemplo, 10 cestos grandes de semente. Pense no milho, que é algo bem conhecido da gente. Uma semente de milho plantada, germinada, produz um pé de milho. No mínimo, esse pé de milho, ele dá em torno de 4 a 5 espigas. E cada espiga, quantos milhos tem? Isso é o natural de uma lavoura. Uma lavoura amaldiçoada de 10 cestos grandes de semente, ela produz 1 cesto de cereal. E aí você vê como é importante a bênção de Deus sobre tudo que fazemos e somos. Eu costumo dizer para o meu filho que ele não se preocupe com aquilo que ele quer, com aquilo que ele pretende, com os sonhos dele, não é? Eu falo para ele, estude, faça a sua parte. O restante Deus cuidará.
né? Deus, ele tem prazer de abençoar os seus filhos. O que afasta a bênção de Deus na nossa vida é a maldição decorrente das nossas atitudes e não a vontade de Deus. E ele continua: que aflição espera os que levantam cedo pela manhã para começar a beber, passar a noite tomando vinho, para ficar embriagados. Em suas festas sempre há vinho e belas músicas, a lira, a harpa, o tamborim, a flauta, mas nunca pensam no Senhor. Outrora, toda essa música, a lira, a harpa, o tamborim, a flauta, as festas, eram as festas solenes ao Senhor, em adoração, em cumprimento àquilo que Deus tinha determinado lá na Torá, no Pentateuco, nos livros de Moisés. Agora era palco da bebedice. E aí ele continua dizendo: por isso, meu povo irá para o exílio no lugar distante. Os nobres morrerão de fome. A multidão morrerá de sede. A sepultura saliva de ansiedade com a boca bem aberta. Os mais importantes e os mais simples, e toda a multidão embriagada, serão devorados. A humanidade será abatida e o povo será rebaixado. Até os arrogantes abaixarão o olhar em humilhação. O exército do Senhor, o Senhor dos exércitos, porém, será exaltado em sua justiça. E a santidade de Deus será demonstrada em sua retidão. Naquele dia o cordeiro encontrará bom pasto, a ovelha gorda e o cabrito comerão entre as ruínas. Que aflição espera os que arrastam pela sua perversidade com cordas feitas de mentira, que arrasta atrás de si o pecado como quem puxa uma carroça. Zombam de Deus e dizem: ainda logo toma uma providência. Queremos ver se és capaz de fazer. Que o Santo de Israel realize seu plano, pois queremos saber o que é. Que aflição espera os que clamam e chamam o mal de bem e o bem de mal. A escuridão de luz e a luz de escuridão, o amargo de doce e o doce de amargo. Que aflição espera os que são sábios aos próprios olhos e pensam ter entendimento, e que aflição espera os que são heróis em tomar vinho e gabam-se de tanta bebida que conseguem ingerir. E eu, observando esses textos, tem tanta semelhança com os nossos dias, não é? Até parece que o profeta está falando para nós, e está. Lembra de Eclesiastes? Nada mudou. Tempos e tempos, tudo se repete, nada é novo. Eclesiastes falou isso para a gente, não é? E você está vendo aqui tantas características daquilo que foi profetizado na época de Isaías, novamente vemos nos dias de hoje. Pois rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, desprezaram a palavra do Santo de Israel, por isso a ira do Senhor se acende contra o seu povo. Está no versículo 24. Por isso ele se levantou com a sua mão para esmagá-lo. Os montes estremecem, os cadáveres dos povos estão espalhados pelas ruas como lixo. Mesmo assim, a ira do Senhor não se satisfará. Sua mão ainda está levantada para castigar. Ele enviará um sinal às nações distantes. Assobiará para os que estão nos confins da terra. Eles virão correndo, não se cansarão, nem tropeçarão, ninguém descansará, nem dormirá, nenhum cinto estará solto, nenhuma correia de sandália se arrebentará. Suas flechas serão afiadas, seus arcos prontos para a batalha, o casco dos seus cavalos soltarão faísca, as rodas dos seus carros guirarão como turbilhão, rugirão como leão, como os leões mais fortes, rosnarão e se lançarão sobre suas vítimas e as levarão embora. Ninguém poderá livrá-las. Naquele dia, rugirão sobre as suas vítimas
como ruge o mar. Se alguém olhar por toda a terra, só verá trevas e aflição. Até a luz será obscurecida pelas nuvens. Triste realidade, não é? É. O livro de Isaías nos mostrará, sabe, o caos que a humanidade pode chegar quando ela se afasta de Deus. Mas sempre há uma palavra de restauração, aqueles que se voltarem ao Senhor. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Queremos que o nosso coração esteja aqui. Guia os nossos passos aqui nesta terra. Não permita que sejamos contaminados por tudo isto que o mundo e as suas concupiscências vão experimentar. Deus, ajuda-nos dia após dia a guardar o nosso coração em Ti e obedecer aos Teus mandamentos. Declarar todos os dias que só Tu és o Deus, o Senhor, o único Salvador, o caminho e a vida para a humanidade. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.